Graça e paz, meus irmãos. Um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Você que nos assiste aqui no canal. Quero compartilhar uma palavra de Deus contigo, que está ali no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. E eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus, sobre o quanto Deus nos ama. Às vezes nós temos a sensação de que Deus não nos ama, de que Deus... Talvez você já tenha pensado assim, será que Deus me ama mesmo? E essa palavra pode trazer um pouco de luz sobre os nossos pensamentos, sobre a sua mente. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que possa te iluminar, ouvindo esse trecho da Santa Escritura, para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e que você possa entender hoje o quanto Deus te ama. A palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Veja bem, Paulo tem uma convicção tão forte do amor de Deus aqui, que tudo que ele fala é como se já fosse algo realizado. A convicção de Paulo aqui, do apóstolo Paulo, é tão forte de o quanto Deus o ama, que ele fala tudo como se fosse no presente, justificou, glorificou, mas nós não fomos glorificados ainda. Talvez você pense assim, mas a certeza que a palavra de Deus nos dá em relação à glorificação futura é como se já fosse algo realizado. Versículo 28 que eu li, diz que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, nós vivemos dias tão difíceis, onde eu disse no começo que parece que Deus não nos ama, parece que Deus abandonou, parece que Deus não está conosco. Talvez você tenha essa sensação. E você se pergunta, mas como é que essas coisas que me acontecem hoje cooperam para o meu bem? Veja, o apóstolo Paulo não está falando de um bem terreno, mas ele está falando da eternidade, daquele dia que o Senhor tem preparado para nós. Então Paulo começa a dizer, um pouco mais para frente, depois de dizer essas coisas que Deus nos chamou, nos glorificou, nos justificou, ele começa a dizer assim no versículo 31, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo usa aqui um método literário, perguntas retóricas, né? Ele pergunta e ele mesmo responde. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Veja bem, se Deus é por você, quem é que pode ser contra você? Versículo 32, ele fala assim: aquele que não poupou o próprio filho, seu único filho, como é que não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Ou seja, puxa, será que Deus me ama? Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, pelo contrário, o entregou por todos nós. Deus, o Pai, entregou o Filho para morrer na cruz, por mim e por você. Será que existe amor maior do que esse? Será que alguém poderia nos amar mais do que Deus nos amou, dando o seu próprio Filho? Então, como é que Deus não nos dará juntamente com o Filho e gratuitamente, de graça, todas as outras coisas? Versículo 33, ele fala assim: quem é que trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você fala, mas eu já fui assim, assado no passado. Alguém pode levantar uma acusação, alguém pode dizer algo contra mim, contra o meu passado. Tem gente que se sente perseguida pelo passado.
Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aí Paulo responde: é Deus quem os justifica. Ou seja, você foi justificado por Deus. Deus te ama. Quem os condenará? Versículo 34. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem é que pode te condenar? O próprio Jesus Cristo morreu por você, e não só morreu, mas ressuscitou. Porque a palavra diz que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas ele não só ressuscitou, como também está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Será que esse Deus te ama mesmo? Será que ele te ama? Será que pode algo afastar você do amor de Deus ou afastar o amor de Deus de você? Versículo 35, ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será que você tem pensado que algo pode te separar do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E aí Paulo começa a fazer uma série de perguntas aqui. Será a tribulação? Será que a tribulação que você passa tem o poder de te separar do amor de Cristo? A angústia que você sente na sua alma, no seu coração, será que essa angústia ela pode te separar do amor de Cristo? A perseguição, você fala, puxa pastor, mas você não sabe como eu tenho sido perseguido. Será que essa perseguição pode te separar do amor de Cristo? Ou a fome? Ou a privação? Puxa, me falta tudo. Será que esse me falta tudo, essas privações que talvez você passa, pode te separar do amor de Cristo? Será perigo ou espada, a morte aqui, né? Versículo 36 fala assim, como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias, o dia todo. Nós corremos riscos de diversas formas. Mas nada disso pode afastar o amor de Deus de nós. Veja o versículo 37, que declaração maravilhosa e profunda. Mas em todas estas coisas, quais coisas são essas? Tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez, privação. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí Paulo fecha com uma declaração maravilhosa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Pois eu estou convicto. Se você tem dúvida, talvez você tenha dúvida de que Deus te ama, de que Jesus Cristo te ama, de que o Espírito Santo dele está com você, de que as coisas para você vão de ruim para pior e parece que Deus te abandonou, Deus saiu da sua história. Veja bem, tenha uma convicção hoje, tenha uma convicção na sua vida. Versículo 38, pois eu estou convicto. Essa é a declaração do apóstolo Paulo. Essa tem que ser a minha declaração, a declaração que tem que sair do seu coração, pelos seus lábios. Pois eu estou convicto de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Veja bem, Paulo dá uma lista de coisas aqui. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem aquelas que estão ainda por vir, nem poderes, nem altura. Mas aí você pode dar uma outra lista de coisas que pode te separar do amor de Deus. Aí Paulo, ele fecha da seguinte maneira. Deixa eu resumir a lista. Ele provavelmente pensou assim, deixa eu resumir a lista. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja bem, quando Paulo diz isso aqui, ele está dizendo o seguinte: nem você mesmo pode se afastar do amor de Deus. Nem você mesmo. Ou seja,
Deus te ama. Ele entregou o próprio Filho na cruz do Calvário para morrer por você. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Ele enfermou para que você pudesse ter saúde. Ele foi crucificado para que você pudesse ter paz. Ele foi fustigado com varas para que você pudesse um dia herdar o reino dos céus juntamente com ele. Porque a palavra diz: se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Então, se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus sobre a sua vida, descanse na palavra do Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, conforte o seu coração. Talvez você tenha enfrentado angústias, privação, luta de toda ordem. Mas fique com o versículo 37 de Romanos 8. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe e te guarde. Acampe os anjos dele ao seu redor, para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.